Conto 40. Conto número 40. Amor medieval. Na Idade Média, havia uma comunidade feudal dentro de um reino bem severo em leis. O rei era bem severo, pois colocava leis de exploração trabalhista. Não tinha consciência que colocava trabalho escravo a qualquer hora do dia ou da noite. Muitos fugiam, mas eram perseguidos e mortos na forca, na fogueira da Santa Inquisição, mentindo ao Santo Ofício que eles eram hereges ou bruxos. A Igreja somente fazia o inquérito e julgamento, mas a monarquia que torturava com requinte de crueldade. A filha do rei gostava de ler muitos livros que sua mãe lhe dava escondido do rei, pois não era permitido que as mulheres lessem alguma literatura. Inclusive, estava despontando o iluminismo e alguns filósofos estavam escrevendo sobre direitos, deveres, valorização do ser humano, igualdade, fraternidade. Então a princesa foi falar com seu pai sobre essas ideias iluministas que estavam sendo apregoadas em vários locais em seu reino. Seu pai ficou muito irritado e a proibiu de sair de casa para escutar esses filósofos, mas não sabia que ela já estava namorando um deles, que soube do que acontecera com ela e foi falar com seu pai de seu amor por ela, mas não se apresentou como filósofo, e sim como príncipe de um reino distante e que a conheceu, pois estava fazendo compras na região e ficou encantado com a donzela. Falou de seu reino, de suas posses, e o rei ficou muito envaidecido, pois o príncipe elogiou muito a inteligência e a beleza de sua filha princesa e que gostaria de unir os reinos com um casamento entre eles. O rei pensou um pouco, mas aceitou. Então a rainha foi até o quarto da princesa e falou com ela para ir ter com o rei, seu pai, e com o príncipe. Ele deu uma piscadinha para ela, que entendeu o sinal e concordou com o casamento. Foram para uma cidade distante, começaram a amizade com o inventor da imprensa Gutenberg, que estava reproduzindo a Bíblia. Solicitou a ele que imprimisse também essas ideias de liberdade do ser humano. Difundiram essas ideias para todos os reinos europeus e também fora da Europa. Libertaram muitos das escravidões, explorações trabalhistas e os conscientizaram sobre horário de descanso e horário de trabalho, bem como horário de estudo para as pessoas que quisessem estudar. A Igreja viu nisso um caminho de dois lados, pois o iluminismo estava certo nesses direitos, mas por outro, estava colocando liberdade sem Deus. Ao longo do tempo, os reis começaram a entender que reinar não significa governar com exploração e torturas, com requintes de crueldade. As pessoas começaram a entender que tinham deveres, mas tinham direitos, que tinham de ser respeitados. Mas muitos perderam a fé, pois acharam que Deus estava de acordo com as torturas, com as riquezas da monarquia. O cristianismo se dividiu, como todos sabem, em católicos e protestantes. Vieram outras crenças. Hoje, o pensamento humano ainda continua confuso. Há pessoas que continuam tolhendo a liberdade, desvalorizando o ser humano, e há pessoas que valorizam o ser humano, como as ONGs, trabalhos voluntários em todo o mundo.
justiça social, liberdade de expressão, liberdade de gêneros, mas sem esquecer que Deus é amor, misericórdia e perdão. Tá bom, gente? Pense um pouco.